E quem vai falar mais sobre as questões envolvendo a segurança dessa nova forma de Pix é Christian Perrone, especialista em Direito e Tecnologia do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Christian, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O Pix é mais do que uma realidade e cada vez novas atribuições são criadas a esse sistema. A gente está seguro e esses passos estão justamente acontecendo porque o Pix tem se mostrado seguro. Obviamente que não tem o golpe do Pix, de criminosos e tal, mas isso não está ligado à tecnologia em si, está ligado à segurança pública, certo? De fato, Gustavo, é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais falando sobre essa grande infraestrutura digital pública brasileira, né? O Pix rapidamente se tornou uma grande capacidade da população brasileira, volumes enormes que ultrapassam, inclusive, os cartões de crédito. E, de fato, a grande questão é, o Pix agora vai ser o novo meio ou o principal meio que as pessoas vão fazer transações financeiras instantâneas no nosso país, ao que parece uma verdade, né? Nós temos uma explosão de novas funcionalidades do Pix, a gente tem Pix em agenda, nós temos Pix parcelado, Pix com QR Code, e agora, obviamente, nós temos o Pix automático, que também vem substituir uma série de funções e se tornar um grande meio para justamente a gente lidar com assinaturas e pagamentos extremamente recorrentes. Agora, nós temos que ter um equilíbrio funcional entre a capacidade de facilidade que essa ferramenta vai nos trazer e a segurança que você está muito bem colocando aqui, né? A gente lembra que lá no início o Pix teve aqueles probleminhas de segurança com relação a vazamento de chaves, vazamento de dados, mas particularmente o X da questão aqui é o golpe do Pix, ou então essas questões que a gente chama de engenharia social, né? Ou seja, grandes fraudes e manipulação que as pessoas podem sofrer, ou então aquelas coisas que as pessoas acabam dando a informação que não deveriam, dando a sua própria chave, dando senhas, etc. Ou o que é pior, né? Algumas formas de uso de, talvez, inclusive, de violência, né? Você indica que os filho, filha, mãe, pai, etc., parente, foi sequestrado, ou então, particularmente, as pessoas podem ter sequestros relâmpagos. É por isso que algumas das funcionalidades de segurança desse Pix automático são muito importantes. Por exemplo, né, você tem um limite do quanto você pode ter de maneira automática esse débito. Pelo menos é isso que se espera que venha com o futuro dessa funcionalidade. Nós temos também uma questão muito importante, é que a pessoa vai ter que, de fato, aceitar dentro do seu sistema de banco, da instituição financeira. Isso também ganha um maior grau de segurança. Mas isso não quer dizer que nós temos segurança total cibernética. A grande questão é que, de fato, muito poucas questões relacionadas à segurança do Pix são cibernéticas estão acontecendo ali. Temos mais essa segurança de informação e a manipulação que muitas vezes acaba acontecendo, particularmente nessa engenharia social, como mencionei. Então, respondendo a tua pergunta, de fato, a gente pode muitas vezes confiar. Os dados mostram que o Pix é confiável e que pode ser utilizado. E a explosão em uso dele só é mais um elemento que nos mostra que o futuro do Pix está por aí. Christian, agora eu queria que você explicasse para a gente qual que seria a principal diferença entre esse Pix automático e o débito automático. E falando ainda em segurança, que tecnologia é usada ainda então nessa nova ferramenta? Será usada para não deixar os usuários vulneráveis? A gente vê muito falar do QR Code, ele garante uma segurança? Então, a grande questão do Pix automático versus débito automático é o fato de que ele é barato, muito fácil, acessível, rápido. Então, os grandes ganhos que a gente pode ter é que dentro dessa plataforma de funcionalidades que é o Pix, a gente adiciona mais uma camada. Então, todas as seguranças que nós temos utilizando o Pix, eles também se transferem para esse Pix automático. Então, nós temos que um custo menor para tanto as instituições financeiras quanto para a própria pessoa, que de fato não tem que pagar custos extras, pequenas taxas que podem estar embutidas nos preços dessas situações que a gente está pagando, seja streaming, seja assinaturas, etc. As instituições de segurança que estão ali no Pix, ela advém de uma série de legislações que estão sendo utilizadas e uma série de instituições técnicas, de fato, que estão instaladas nas diferentes instituições financeiras que fazem parte do Pix. Então, de fato, a gente tem
criptografia nas transações, nós temos limites sendo utilizados, testes, inclusive uma série de algoritmos por trás que garantam que, de fato, essa segurança exista e que nós tenhamos transações financeiras que podem ser confiáveis. Tá, a utilização de QR Code, mais que tudo, ele é um facilitador. É como nós temos as linhas que nós temos embaixo dos docs que a gente paga, ou nas contas. Tudo isso são mecanismos que facilitam a forma como a gente pode utilizar esse sistema. Então, segurança está em toda uma série de regulações por trás, uma série de, digamos assim, elementos técnicos que as diversas instituições financeiras estão utilizando. Uma coisa que me chamou a atenção, e me corrija se eu estiver errado, é que a tecnologia, pelo menos para o mundo bancário, tarifário, está literalmente acabando com sábado e domingo, porque o Pix você pode fazer de sábado e domingo. Eu imagino que aquela velha nossa mania de a conta vence agora no domingo, eu vou pagar só na segunda-feira. Possivelmente isso vai acabar, ou seja, sábado e domingo serão dias bancários também, ou seja, haverá transações assim como numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta e numa sexta? Olha, eu realmente espero que não. Eu gosto que sábado e domingo sejam dias de descanso e não de trabalho. Mas, de fato, há uma oportunidade de você utilizar essas transações financeiras também no sábado e domingo. Isso tem ganhos enormes econômicos, nós temos diminuição de custo, nós temos possibilidades muito grandes sociais de você, por exemplo, fazer compras, fazer transferências, fazer negócios que hoje são mais difíceis de serem feitos no sábado e domingo. Claro, tem questões de segurança muito importantes, né? Por exemplo, nós temos limitações de uso de Pix, por exemplo, depois de um determinado horário, depois de determinadas datas. Por quê? Porque realmente existem questões de seguranças pessoais, né? Por exemplo, a gente vê o aumento de riscos de fraude, nós temos aumentos dos riscos de, sei lá, aqueles sequestros relâmpagos. Tudo isso acontece nesses horários em que nós temos menos elementos realmente de segurança visíveis nas ruas e também nós temos as pessoas mais disponíveis, né? Mais perto dos seus celulares, mais utilizando. Então, cuidados devem existir também com essas datas. Mas, olha, as questões de você ter, de fato, transações no sábado e domingo, ainda que possa ser possível, eu ainda acho que tem uma questão social, cultural aí que vão tornar mais difícil da gente não ter dia, ou melhor, ter dia útil no sábado e domingo. Ô, Christian, os usuários... usuários... Eu espero, né? Ô, Christian, os usuários, eles não terão um custo para usar esse recurso, assim como já acontece no Pix tradicional, de fato, só as empresas que serão tarifadas com uma taxa pequena? Então, a lógica justamente do Pix é que ser uma infraestrutura que seja bem acessível para a maior parte da população, né? Um dos grandes sucessos do Pix é justamente que não tem uma cobrança para aquele usuário, pessoa física, né? E aí você passa esses custos para algumas das transações para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas, de certa forma. Eu acho que esse vai ser um ganho que vai se manter, a gente vai ter que ver como, de fato, o Banco Central vai estabelecer para essa funcionalidade, mas eu espero que não haja uma grande mudança nessa grande política, né? Nós, como usuários finais, não vamos ter esses custos. Mas, claro, deve ter alguma cobrança das instituições financeiras, de alguma maneira, ou possibilidade das instituições financeiras cobrarem das empresas que utilizarem esse sistema. É como hoje, débito automático também tem uma cobrança para instituições que usam. Uma outra questão que me vem à tona é a questão que a gente já tinha falado, ou tinha se aventado no mercado, tecnologia, também bancos, é sobre a possibilidade de internacionalizar o Pix. A gente está muito distante de fazer pagamentos ou transferências ou negociações do Pix para outros países. O entrave é mais, digamos, geopolítico ou tecnológico também existe? Olha, isso seria genial. E eu acho que é uma das coisas que o Brasil, agora, como presidente do G20, no ano que vem, deve colocar como uma ideia importante. Infraestrutura pública digital internacional. O Pix é um grande case de sucesso do Brasil e deve ser utilizado e exportado a ideia, a lógica e as possibilidades. Imagina o quanto pode diminuir os custos das transações internacionais se a gente pudesse, de fato, só enviar um Pix.
seria fantástico. Mas é claro, nós temos 3 entraves aqui, né? O primeiro você já colocou, né? O entrave geopolítico, bem claro, né? Como é que a gente vai lidar com transações de diferentes países, modos de pensar, culturas diferentes, como lidar com os riscos, por exemplo, esses riscos de fraude ou risco de evasão fiscal, tudo isso é extremamente relevante. A segunda questão é justamente uma questão regulatória, né? Como é que a gente vai lidar com a regulação do Brasil versus a regulação da China versus a regulação dos Estados Unidos? Isso é bastante complexo. A terceira é justamente a questão técnica. Mas, e aí vem a parte mais interessante, o Brasil foi tão bem sucedido com o Pix que pode mostrar para o mundo inteiro como fazer a estrutura, essa infraestrutura pública digital brasileira ser exportável. A gente tem alguns elementos comparativos, por exemplo, a Índia tem o UPI, que é algo similar ao Pix, e nós temos agora os Estados Unidos pensando numa infraestrutura de pagamentos instantâneos que, pasmem, olha justamente para o Pix. Então, a grande questão é, o futuro está aí e o Brasil tem que aproveitar esse grande case de sucesso para realmente exportar essa ideia, facilitar e encontrar mecanismos de ultrapassar essas barreiras, né? Eu acredito que o Brasil tem uma grande oportunidade aqui justamente de mostrar como infraestrutura pública digital brasileira pode ser fantástica mundo afora.